Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos falar da lei dos cossenos. Então, o que diz essa lei? Esse teorema. Seja ABC um triângulo qualquer, e nós vamos considerar A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, isso para mim é um C minúsculo, unidades de medidas dos lados opostos. Então, nós temos o vértice A, essa medida aqui mede A minúsculo. Vértice B, essa medida mede B minúsculo, e vértice C, medida C minúsculo. E o que acontece? A lei dos cossenos, ela generaliza o teorema de Pitágoras. Como assim generaliza? Vamos adotar alguém para fazer papel de hipotenusa, porque num triângulo qualquer, nenhum dos lados é hipotenusa, porque a hipotenusa só existe no triângulo retângulo. Mas digamos que aqui o nosso A seja adotado como hipotenusa. Então aqui a gente pensa hipotenusa ao quadrado, com muitas aspas, né? É igual à soma dos catetos ao quadrado. Como o triângulo não é retângulo, você paga uma taxa. E que taxa é essa? É você descontar duas vezes o produto dos catetos vezes o cosseno do ângulo gerado pelos catetos. No caso particular, onde o nosso triângulo é um triângulo retângulo, o nosso alfa seria 90 graus, cosseno de 90 graus, zero. Então, por isso que eu digo que a lei dos cossenos ela generaliza o teorema de Pitágoras. Agora, você pode fazer isso para qualquer lado. Então, se você quiser adotar esse b aqui como hipotenusa, sem problemas. B ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado, desconta duas vezes o produto dos catetos, com muitas aspas, vezes o cosseno do ângulo gerado por esses catetos. E se você quiser adotar como hipotenusa o C, mesmo procedimento. Então, como seria a demonstração da lei dos cossenos? Eu vou copiar e colar esse triângulo para poder realizar a demonstração. Então, vamos fazer a prova do teorema. Vou colocar aqui o amarela para ficar mais visível. E aí eu vou copiar e colar o nosso triângulo. Aqui o nosso triângulo aqui é qualquer, eu tentei desenhar da maneira mais genérica possível. A única coisa que eu vou fazer é, se porventura, ao você desenhar o triângulo, seu triângulo está meio torto assim, vamos considerar esse triângulo. Você pode só ajustar ele de tal modo que um dos lados do triângulo aqui seja uma reta, seja horizontal, só para realizar uma demonstração de maneira mais fácil. Isso não vai alterar o comprimento, então tá tudo bem. Então, fazendo essa convenção, se você fixar esse ponto A como uma origem de um sistema cartesiano, então aqui nós temos aqui, por exemplo, o eixo x, nós temos o eixo y, e nós podemos criar coordenadas desses pontos. Então, por exemplo, no que nós sabemos, vou anotar aqui por enquanto, que no referente ao ponto B, a coordenada x dele é exatamente c, porque você deu c passos para a direita. Já a coordenada y é igual a zero. O ponto A é a origem, 0, 0. E o ponto C, vamos lá. O ponto C seria quem? A gente teria que pensar um pouco. Nós temos aqui um segmento de tamanho B e a gente pode visualizar esse segmento como uma rotação. Você pega, por exemplo, vou desenhar aqui em azul, esse camarada aqui na horizontal. Se você rodar o segmento azul de tal modo que coincida com o ponto C, o que a gente está fazendo? A gente está meio que desenhando um ciclo trigonométrico. Se esse B fosse igual a 1, vamos supor que esse B fosse igual a 1. Então a coordenada do ponto C seria o quê? Você rodou o segmento azul e bateu no ponto. Então seria cosseno alfa, cosseno alfa, seno alfa, se o nosso B fosse igual a 1. Como aqui o B não necessariamente é igual a 1, ou seja, você multiplica, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o segmento de tamanho 1 por B para dar uma esticada. Então, as coordenadas do ponto C vai ser B vezes cosseno alfa, B vezes seno alfa.
Então é só uma questão de proporcionalidade. Você imagina um círculo trigonométrico, ajusta o raio, voilá, achou as coordenadas do ponto C. Agora observe o seguinte, a ao quadrado, ou seja, essa medida aqui elevada ao quadrado, é exatamente a distância do ponto B ao ponto C ao quadrado. Porque, afinal de contas, A é igual à distância do ponto B ao ponto C ao quadrado. Só que, como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Seria a raiz quadrada da soma das diferenças das coordenadas ao quadrado. Como está esse elevado ao quadrado aqui, a raiz quadrada ela some. Então vamos com calma. Então vamos calcular a primeira distância do ponto B até o ponto C. Seria a raiz quadrada. Aí no caso, o x do C, que aí seria no caso B cosseno alfa, menos o x do outro ponto, que nesse caso seria o C minúsculo, então C minúsculo, ao quadrado, mais o y de um, B seno alfa, menos o y do outro, que seria zero, ao quadrado. Então, nós teríamos a fórmula da distância de ponto a reta, entre dois pontos, que seria exatamente essa. Agora, é só desenvolver a conta. Porque aqui cancela, né? Raiz quadrada com ao quadrado. Vai ficar B cosseno alfa menos C ao quadrado, mais, como aqui vai ficar um número menos zero ao próprio número, então já vou elevar ao quadrado, isso aqui vai ficar B ao quadrado seno ao quadrado de alfa, porque como é uma multiplicação, você eleva ao quadrado tanto B quanto seno, né, apagando esse zero aqui. Agora só desenvolvemos produtos notáveis, então nesse caso o quadrado do primeiro, no caso seria B ao quadrado cosseno alfa, cosseno ao quadrado de alfa, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, seria C ao quadrado. E aqui eu só repito o B ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Então o que eu vou fazer? Eu vou só reordenar a posição da soma. Então vou arrastar esse cara um pouco para cá. Vou pegar esse cara, vou jogar para frente. Então nesse caso vou ter que colocar um mais aqui. E o que nós temos? Se a gente coloca o b ao quadrado em evidência, b ao quadrado em evidência, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Aqui eu vou só trocar a ordem, então vai ficar mais c ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2bc cosseno alfa. Aqui, como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, qual é a conclusão que nós acabamos de chegar? Que o nosso a ao quadrado em questão, o nosso a ao quadrado é exatamente igual a b ao quadrado vezes 1, que é b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno alfa. E voilá, nós temos a demonstração da nossa lei dos cossenos. Para obter as outras relações é análoga. No caso, é de maneira análoga. Só você posicionar o lado do triângulo para coincidir com o eixo x e desenvolver a conta normalmente. Espero que tenha ficado claro a demonstração da lei dos cossenos. Peço que vocês deem feedback, curtam e até a próxima videoaula.